Boa noite, pessoal. Aqui mais uma vez. Hoje é dia 6 de julho, da feira. Nós vamos, eu e o meu Eduardo. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Lu? O Edu, gente, ele é um amigo novo. Ele é lá do Núcleo e Fraternidade Aglaezinha, né, Edu? É isso aí. Nós estamos ali próximo do Capão Redondo, pertinho do Jardim Ângela, e quero dizer desde já que é uma alegria poder participar desse banquete de luz aqui, ao lado de vocês, ao seu lado, Lu. Obrigada, Edu. Então, a gente está fazendo esse evangelho hoje para os nossos amigos do Nova Fé, né? E quem mais quiser assistir, é todo mundo muito bem-vindo. Oi, Edu, me tira uma dúvida. Você conheceu o, Sim, o Espiritismo lá na Glezinha? não. Na verdade, eu acabei indo parar lá na Glaizinha, né? Eu tive uma formação lá na FESP, alguns anos atrás, e aí, meados do. Vou acabar revelando algumas coisas aqui, hein? Aí, meados dos anos 90, eu fui convidado por um amigo a conhecer o grupo, e aí permaneci até hoje. E Não você saí mora lá mais. perto, Edu? Não, na verdade, eu morei bem pertinho do centro. E aí, com o passar dos anos, eu moro um pouquinho, mas na vizinhança mesmo, né? Na região mesmo, aqui na estrada de Itapecerica. Entendi. Aí você foi para lá, então, da Federação para a Glezinha. Aí, da federação, eu fui lá para o Aglaezinha, né? E aí não tem jeito, né? Há alguns anos que a gente está lá, é uma alegria muito grande. E aí depois nós fizemos amigos, assim como você, como o Júnior, como todo o pessoal aí da Distrital. É uma alegria muito grande poder estar colaborando no movimento, estar colaborando na casa onde eu tive a oportunidade, né, de poder trabalhar um pouquinho. O Edu, gente, ele também trabalha na USE com a gente, nessa tarefa de unir os centros da região de Santo Amaro, né, Edu? Exato, com muita satisfação e alegria. Isso aí. Então, gente, vamos lá. Ô, Edu, a gente já se conhece tem um tempo, né? Tem, tem sim. Chuta, chuta aí. Olha, foi naquela época onde o senhor Orlando estava muito mais atuante. Foi daquela época lá. Ah, Eu me então. lembro que fui em algumas reuniões lá no Caibar, faz bastante tempo. Ah, faz Então, tempo. olha, faz bastante tempo. Tem, Bastante tem, tempo. tem mais de 13 anos, então, Mais, bem né? mais. Eita, Edu, Bem estamos mais. ficando velho, Edu. Estamos. Experientes, né, Edu? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tomara, né, que a gente esteja ficando experiente. Graças a Então, Deus. vamos lá, gente. Ó, nosso assunto de hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Edu, semana passada eu gravei com a Dani sobre as causas atuais das aflições. E Certo. hoje a gente vai falar das causas anteriores, né? Certo. Você quer começar fazendo a leitura aí? Começo sim. Bom, como a Lu já disse, o nosso objeto aqui de reflexão é causas anteriores das aflições. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vem falar dos bem-aventurados os aflitos. E aí inicia assim o item de número 6. Mas se há males nessa vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perca de entes queridos, a dos que sustentam a família, assim também os acidentes que nenhuma previdência pôde evitar, os reversos da fortuna que frustram todas as medidas da prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e a imbecilidade, e etc.
Edu, na semana passada a gente falou, né, que é muito comum a gente criar problemas para a nossa própria vida, né? Conforme a nossa conduta, né, a gente, às vezes, no dia de hoje, a gente está plantando uma dor de cabeça para amanhã, né? A gente gasta muito e depois não tem como pagar. A gente come muito e desenvolve uma doença, né? E agora, o Evangelho vem dizer desses problemas que surgem na nossa vida e que a gente fala, poxa, mas eu não fiz nada, né? Não fui eu que causei. E aí ele cita, né? A perda de entes queridos, os acidentes, flagelos naturais, né? Teve o ciclone no Brasil que arrastou, acabou com a cidade. Então, esses problemas, né, que aparecem e a gente não entende. Bendita essa doutrina, né, que nos lança à luz a questões que, para os olhos de muitos, sugere que esse Deus não seja um Deus de bondade, de misericórdia. E a gente vai entender, através dessa doutrina maravilhosa, como diria Emmanuel, pela mediunidade de Chico, que tudo está certo, tudo obedece uma lei natural. E aí, mais para frente, a gente, nos parágrafos seguintes, vai ficando mais claro ainda para nós. Eu vou ler aqui, tá, Edu? Beleza. Os que nascem nessas condições nada fizeram, seguramente, nesta vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, estes seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem, nem o mal? Pois é, né? Bendita essa doutrina, né? Porque as pessoas, quando não compreendem, né, ainda não buscaram essa luz desse entendimento, desse esclarecimento, todas essas questões acabam se tornando um grande conflito para essas pessoas, para esses nossos irmãos. E é interessante, sabe, Lu, porque é bastante comum nós observarmos pessoas que às vezes são atraídas, têm a oportunidade de chegar a essa doutrina justamente por conta dessas indagações, buscando estas respostas. Tem pessoas que as pessoas realmente entram em verdadeiro desequilíbrio por enxergar determinadas circunstâncias na vida pessoal, na vida familiar, na vida em sociedade, na vida em coletividade. Agora mesmo nós vivemos uma época onde nós vamos perceber uma grande quantidade de desencarne. E quando nós não temos a compreensão que nada é obra do acaso, se nós observarmos e enxergarmos a vida apenas como uma única existência, realmente nós vamos ter uma leitura
extremamente equivocada desse Pai de amor e misericórdia. Mais uma vez, bendita essa doutrina que, através do conhecimento, nos proporciona o entendimento de toda essa engrenagem, todo esse mecanismo que é a grande oportunidade da nossa existência. Nós vamos perceber que nós devemos, sim, sermos gratos por todas as oportunidades, né? Porque, afinal de contas, nós vamos concluir que tudo está certo. E a maioria daquilo que nós entendemos como situações de dificuldade, ou muitas vezes situações de sofrimento, nós vamos perceber que nada mais é do que uma oportunidade para todos nós. Eu sempre costumo refletir, sabe? O que determinadas situações pode agregar valor para todos nós? Porque todas elas têm uma situação, em todos os momentos da vida, nós podemos tirar algumas lições. A grande questão é que muitas vezes nós não lançamos um olhar de busca de compreensão de tudo aquilo que nos assola. E conforme nós observamos no Evangelho passado, que algumas dessas causas têm origem aqui nessa própria existência. Outras tantas são oriundas de vivências passadas. E que, obedecendo uma lei natural de harmonização, porque tudo precisa ser harmonizado. Aquilo que a gente desconstrói, nós precisamos construir. Aquilo que a gente quebrou, nós precisamos consertar. Porque se assim não fosse, esse Pai não seria de amor, justiça e de bondade. Então, se eu fiz o mal à Luciana, eu preciso reparar o mal com o bem, através de uma ferramenta chamada amor. Muito bom, Edu. Eu fico pensando mesmo, né, que enquanto nós estamos aqui encarnados, a gente tem uma visão muito limitada das coisas, né? A gente acha que a vida começa quando a gente nasceu e termina quando a gente, né, quando o corpo morrer, mas não, né? Bendita essa doutrina que nos mostra que nós somos muito, muito mais velhos do que isso, né? E viveremos eternamente. Então, a gente realmente tem muita, muita bagagem, né? Ele falou aqui no Evangelho das crianças que sofrem e que desencarnam e nem tiveram tempo de fazer o bem, nem de fazer o mal, né? Mas essas crianças são espíritos, né? O corpo é o corpo de uma criança, mas o espírito que está ali, ele também tem a sua história, né? E se ele está vivendo um momento de doença, né? De um resgate, de criação, foi inclusive uma escolha, né? Uma oportunidade. A gente não consegue ver a dor, as doenças, os problemas como oportunidades, né, Edu? A gente, diante da dificuldade, ao invés da gente se encher de resignação e de confiança, a gente sofre, né, com o medo, com o desespero, né? Então, a gente precisa treinar isso, né? A gente consegue, né? Os problemas estão aí e são ferramentas para que a gente aprenda e evolua. A gente é muito sem educação, né? A gente não tem educação para viver, para comer, para dormir, para morrer, tampouco para viver, né? A gente é meio sem educação, em modo geral. Então, nós precisamos nos reeducar, nós precisamos passar por um processo de educação do espírito, né? Veja que, às vezes, nós lançamos um olhar, vamos pegar esse exemplo dessa criança, que vem com alguma deficiência. E aí, muitas vezes, qual é o sentimento que a gente, pelo menos a maioria, tem? Às vezes, o sentimento de dó, ou o sentimento coitadinho, ou coitada dessa mãe, ou muitas vezes a fuga. Quantas mães, quando se deparam
com um filho ou uma filha que tem algum tipo de situação onde necessita de uma atenção especial, e aí a gente vai perceber que ambos são especiais, porque uma mãe, por exemplo, para desenvolver o amor a esse filho, a esse espírito, ela é especial, assim como aquele espírito são pessoas especiais, são seres especiais. E nós podemos aprender muito através do exemplo deles, né? Aquela criatura que muitas vezes nasceu e pouco tempo depois retorna à espiritualidade. Então, a pessoa precisa passar por aquilo. Várias pessoas que estão inseridas naquele contexto precisam fazer escola. A questão de 20 dias atrás, duas pessoas próximas, inclusive da lida espírita, desencarnaram. Um vinha num processo, inclusive, de câncer, depois foi agravado com a questão do Covid. Teve um outro, que inclusive nós trabalhamos numa casa, logo no início, logo no processo de fundação dessa instituição, e o esposo dela, um casal, ele teve um infarto fulminante, pela madrugada, jovem, e aí as pessoas param e pensam, eles têm um trabalho social e até mesmo espiritual bastante importante na região. E aí as pessoas desavisadas podem lançar um olhar, puxa, mas por que ele teve esse desencarne repentino, né? Jovem, uma pessoa que não apresentava nenhum tipo de problema aparente de saúde, como é que a pessoa desencarna assim? E aí, os mais desavisados podem, inclusive, questionar a bondade e a misericórdia do pai. Poxa vida, uma pessoa tão boa, né? Uma família tão generosa, tão desprendida, e ter que voltar para a pátria espiritual de forma tão repentina assim. Mas é interessante, eu conversando com a esposa desse amigo, né? Ela também é amiga da gente, a gente percebe a serenidade. Sabe o que é isso? É educação para a vida e educação, inclusive, para a pátria espiritual. A gente vai perceber que esse momento é uma passagem. A gente vai perceber como Luiz Sérgio fala de uma forma muito poética, que eu gosto, né? Que é a estação do adeus, né? Falando desse momento de desencarne. E tudo isso faz com que as pessoas, quando as pessoas buscam essa educação do espírito, educação do ser, entende essa situação que para muitos é um momento de aflição, quando não compreende que muitas vezes a pessoa tinha jornada. Então é um adeus. Eu acho que a gente tem o apego. Assim é a questão do desencarne, assim é muitas vezes com a questão do desemprego, assim a gente observa, por exemplo, com toda essa questão social que anda assolando, não só o país, mas o mundo, a quantidade de pessoas em situação de rua. Né? E aí a pessoa, puxa vida, uma pessoa que foi parar nessa condição, onde está a misericórdia do Pai, né? A pessoa tão boa e de repente passa por algumas privações. Mas o importante é que, seja lá o que for, passar com hombridade, passar com respeito, com dignidade, confiante no divinamente. É fácil. Quem disse que seria fácil? Mas é importante que passamos por esse momento com dignidade, com amor, né? Com confiança no amigo, né? É isso que a gente... Edu, eu fico pensando que essa fraqueza nossa não é porque a gente seja mal, sabe? Eu acho que é porque a gente ainda é criança, espiritualmente falando, sabe? Mas, assim, não que isso seja uma desculpa, né? Porque se a gente está aqui, as encarnações são oportunidades de evolução para o espírito, né? Então, a gente precisa sair desse... Sabe isso que todo mundo faz? O jeito que todo mundo reage às coisas, né? As coisas que todo mundo diz. A gente precisa mudar elevar o padrão, sabe, Edu? Para pessoas melhores, né? Para uma sociedade melhor, né? Então, a confiança em Deus, confiar que Ele está lá olhando por nós, né? Confiar que
os amigos espirituais estão conosco sempre, né, nos iluminando, nos intuindo, nos fortalecendo para que a gente vença as dificuldades da vida, né? É verdade. Edu, finaliza a leitura aí para mim. Sim. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se faz, nem pelo mal que não se faz, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã. Pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Então, Edu, ele fala aqui que todo efeito tem uma causa. A gente não está sofrendo à toa, né? A pandemia não é, né, uma situação que aconteceu que a gente não merece ou não precisa passar, né? Todo problema só chega na nossa vida porque a gente precisa dele, né? Porque Deus é justo, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele sabe o que ele faz, né? Verdade. Eu acho, Edu, que a grande dica aqui é para de fazer o mal. Você não acha? Verdade. Né? Verdade. Verdade. É importante fazer uma reprogramação de comportamento, de postura, porque nós normalmente atribuímos os nossos insucessos, as nossas aflições ao outro. Nós atrelamos sempre ao outro. E esquecemos de olhar para dentro de nós próprios. Nós precisamos lançar um olhar íntimo, precisamos fazer um insight, né? Precisamos ter esse mergulho interior. Aí a gente vai perceber que nós não estamos sofrendo de forma gratuita, né? Existe uma razão de ser, algumas razões. E esse mergulho interior, né, Edu, ele traz tanta coisa, né? Ele nos mostra o quanto ainda temos de orgulho, né, de egoísmo, o quanto a gente ainda tem pouca vontade para fazer o bem, para ajudar o irmão. Então, a gente precisa mesmo se conhecer, né, para ser melhor e agir melhor. Verdade. Vou ler o último item, Edu. Ok. É o item 7. Ele fala assim, ó. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra como um mundo expiatório que é,
as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca o homem ter-se mais de que está no mundo, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar mais a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. É o nosso compromisso aí, né? A gente, ao término desse item, nós precisamos reflexionar um pouquinho mais acerca dessas orientações, dessas instruções, e, ao mesmo tempo, nós temos um convite aqui para que a gente possa nos melhorar mais através desse trabalho. Aliás, o trabalho é uma grande ferramenta para todos nós, né? Trabalho em pró do próximo, em pró de nós próprios, é uma grande ferramenta. Sabe, eu costumo sempre pensar, e às vezes eu converso lá na casa, né? Aliás, as casas espíritas é um pronto-socorro das almas em aflição, é ao mesmo tempo um educandário e uma oficina de trabalho. Então, quando a gente ocupa a mente com o trabalho em prol do bem, do belo e, sobretudo, do amor, nós não vamos ter tempo para nos lamentarmos acerca das nossas aflições. Porque a gente geralmente tem muito hábito de olhar para trás, né? Não sei o quê. E é importante muitas vezes ver ao nosso lado, ao nosso redor, e nós vamos passar a agradecer a Deus. Nós vamos perceber que nós precisamos de agarrar essas oportunidades, porque a gente não pediu para reencarnar, porque muitas vezes nós questionamos, por que eu sofro assim? E nós nos esquecemos, nós não pedimos, nós imploramos para ter essa oportunidade, porque nós estamos avançando a passos largos para uma nova condição planetária. Então, nós precisamos parar de lamentarmos, pararmos de reclamar, de questionar por que sofremos, e procurar lançar um olhar benéfico, inclusive acerca do que está acontecendo a nível planetário. Ao invés de nos lamentarmos, nós lançarmos um ar de escola, de alunos que somos nessa grande escola do universo e da vida. O que nós podemos tirar de aproveitamento? Olha, às vezes a gente costuma lançar também um olhar menor para algumas coisas, mas veja a solidariedade que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de desenvolver. Um olhar de misericórdia, de compaixão, de solidariedade, de quantas pessoas que estão colocando muitas vezes a sua própria vida em favor do seu semelhante. Veja como nós estamos nos reinventando. Se fosse, por exemplo, há alguns meses atrás, poxa, ter esse bate-papo aqui, levar essa mensagem, essa troca de ideias acerca do Evangelho de Jesus, com essa ferramenta, para muitos era algo que poderia parecer quase impossível, né? Mas isso é uma realidade. Então, nós estamos trocando ideias, tentando atingir corações através dessa ferramenta. Veja como tudo está certo. Tudo é maravilhoso, tudo é belo. É verdade, Edu. Fiquei pensando aqui nessa parte que ele fala assim, que o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem, né? Então não tem esse lance de que pediu perdão, tá tudo perdoado, vai pro céu. Não, né? A doutrina espírita vem nos dizer que a gente precisa reparar o que a gente fez de errado, né? Que a gente precisa viver o que a gente causou no outro, né? Então a gente precisa
ser mais humano, né? Ser mais caridoso. O evangelho, parece que o evangelho todo é caridade e amor, né, Edu? Se a gente fosse resumir. Porque... Não basta aceitar Jesus, né? Não precisa aceitar, não é só aceitar Jesus, precisa vivenciar Jesus, né? Em Pois é, atitudes, em gestos, né? exatamente, né? A gente precisa aproximar Jesus de nós, né? E tentar copiá-lo, né? Ele é o nosso modelo, né? Jesus que não fazia diferença entre as pessoas, né? Que disse que veio para os doentes, né? E muitas vezes nós queremos a companhia do mais bonito, do mais rico, do mais inteligente. Não, né? Nós precisamos mais do que nunca ter essa noção de que somos todos iguais, somos todos filhos de Deus e irmãos, e que um precisa dar a mão para o outro, né? Para todo mundo caminhar junto. Edu, muito obrigada. Olha, a alegria é imensa de poder estar trocando essas ideias, conversando com os nossos irmãos lá do Neofé. E realmente é só gratidão mesmo por essa oportunidade. Gente, a gente vai encerrando. Espero que tenha ficado claro, né, a lição do dia, que a gente consiga viver de forma que o nosso dia de amanhã, que a nossa próxima vida seja melhor, né, Edu? Plantando bem, né, seguindo realmente os ensinamentos de Jesus. Para finalizar, eu pedi para o Edu fazer a prece, né, Edu? Claro, com muita alegria. Meus irmãos, é uma grande alegria poder estar partilhando desse momento, desse banquete de luz. E para tanto, nós vamos elevando os nossos sentimentos a esferas maiores, nos ligando através da forma pensamento a essas esferas superiores, rogando a proteção, o amparo do nosso guia e governador planetário, nosso Mestre Jesus. Permita-nos assim que possamos vivenciar os ensinos de Jesus, que possamos ter em nossos corações o amor, a paz, e nos lembrando de uma fala do Espírito de Francisco: Senhor, fazei de nós o instrumento de vossa paz. Muita paz a todos. Muito obrigada, Edu, graças a Deus. Edu, manda um abraço nosso para o pessoal da Glezinha, tá bom? A gente se vê aí nas nossas reuniões virtuais. Verdade. Pessoal do Naufé, um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, estamos todos bem, né? Logo, em breve, né, a gente vai conseguir estar presente novamente. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Obrigada, Edu. Gente, tudo de bom. Beijos.